Olá, o capítulo 3 do Evangelho segundo Marcos, ele começa assim. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos e estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem de mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoido com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão foi-lhe restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguiam da Galiléia uma grande multidão também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre que tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrajoavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não que não o expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, aos que deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho de trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu, certo? Esse capítulo 3, ele traz então importantes partes que destacam o conflito entre Jesus e os líderes religiosos da época, a formação do seu círculo mais íntimo de discípulos, que são os 12, e a definição da sua verdadeira família. Quais são as outras passagens que tem? Então, a cura do homem, né, da mão ressequida, né? Jesus e a multidão. Então, como Jesus, ele tinha muitos doentes que o procuravam, que queriam tocar suas vestes, então Jesus pediu que eles organizassem a forma para que ele atendesse todos. A nomeação dos 12 discípulos, como eu falei, a acusação de Beelzebul e o pecado imperdoável. Então essa parte fala do versículo 20 ao versículo 30. Isso, 20 ao versículo 30. Isso. E a verdadeira família de Jesus, que aí fala do versículo 31 ao versículo 35. Sua mãe e seus irmãos chegam e o chamam Jesus, olhando para as pessoas sentadas ao seu redor. Declara que sua mãe e seus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, eu vou ler para você esses 5 versículos. Nisto, chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar pelo que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus,
Esse é meu irmão, irmã e mãe. Então esse versículo 4, o versículo 3 é muito interessante você fazer a leitura, fazer a sua meditação, tá? E aí você vai ver a verdade como ele disse, né? Diante do que ele perdoou dos filhos dos homens, dos pecados, das blasfêmias que eles proferiram e como que foi o desenrolar de cada passagem. Então, esse capítulo é fantástico. Que Deus abençoe sua vida, continue conosco. O próximo capítulo é o capítulo 4. Muito bom, maravilhoso. Que Deus abençoe sua vida. Grande abraço.